Bem, meus amigos do RDTV, estamos de volta para falar de um tema importante que tem direta relação com o cotidiano da sociedade mundial, né? Mas nós temos algumas iniciativas importantes neste mês de setembro. Estamos falando do mês de prevenção ao suicídio. O trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida, será um dos destaques nessa nossa conversa. Várias iniciativas sendo tomadas, algumas já em curso, outras que virão ainda ao longo deste mês de setembro. O Carlos Correia, que é voluntário do CVV, está aqui com a gente para atualizar informações, para contar um pouco para a gente como é que é essa situação, que é grave, que muitas vezes não é enfrentada pela sociedade e pelas famílias, evidentemente. Carlos, muito obrigado pela gentileza da presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar de um tema tão delicado. Isso, e está aqui sobre a mesa um material muito bonito, produzido pelo pessoal do CVV. Eu vou começar destacando exatamente a cor, o Setembro Amarelo. Certamente algumas das pessoas que nos assistem já se depararam com o pessoal do CVV nas ruas, nos semáforos, em alguns cruzamentos. No último final de semana houve uma ação efetiva a respeito disso. Fala sobre o Setembro Amarelo para a gente, Carlos. Então, o Setembro Amarelo foi uma oportunidade que a gente encontrou de ajudar a sociedade a se conscientizar sobre o problema do suicídio. Então, considerando que 32 pessoas morrem no Brasil por dia, a gente percebeu que realmente é um problema de saúde pública e que digamos que os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, enfim, o pessoal da área da saúde mental, eles já disseram claramente que em 90% das situações o suicídio poderia ser evitado. Então, diante disso, alimentou mais o ânimo dos voluntários do CVV, que é uma instituição que já trabalha na prevenção do suicídio há 54 anos, e nos impulsionou a levar essa campanha do Setembro Amarelo para as ruas. Então, quem quiser aderir, inclusive, à campanha, Sim, entra no site do Setembro Amarelo, que é o setembroamarelo.org.br, e lá tem material, ela pode encontrar esses cartazes, se ela quiser imprimir, para imprimir camiseta, tem até um spot para a rádio, quem tiver rádio, estiver ouvindo ou quiser pôr na sua rede social, e também curtir a página do CVV, do Setembro Amarelo também, e a do CVV, que é o CVV 141. Lá tem todas as notícias, o blog, todos os eventos que estão ocorrendo. Aqui nós vamos ter um evento agora na próxima quinta-feira, no dia 15. Um seminário, não é isso? Que é o 5º Seminário de Prevenção do Suicídio, é no Teatro Secap, vai ter a presença da psiquiatra Flávia Ismael, vai ter o professor Ives Nunes, Alejandro Nunes, que é filósofo, e o Cláudio Amâncio também, que é um colega nosso que ajuda bastante, é um psicólogo, e vamos falar um pouco sobre o tema, porque existe um tabu muito grande para se falar sobre isso. A gente percebe que há uma resistência, inclusive nós temos essa cartilha, é uma cartilha que a gente, quando faz essa panfletagem, a gente divulga essa cartilha, e nessa cartilha o que a gente percebe é que muitas vezes a pessoa tem até um certo constrangimento em pegar algumas pessoas com medo de estar sendo observada e que haja um julgamento das pessoas pensarem que ela está pensando em se matar. Então, a prevenção, na verdade, é uma coisa anterior. Prevenir é como tomar uma vacina. Então, para você não pegar uma gripe, se você tomar uma vacina, você está evitando aquela gripe. E a proposta do CVV é justamente a prevenção do suicídio. Antes, nós queremos falar de vida. E como é que se previne o suicídio, Carlos? Veja, todos nós podemos fazer pequenas tarefas. É que nós não estamos acostumados nem olhar para isso. Então, veja, eu acho que todos nós estamos acostumados a medir a nossa pressão arterial, fazer o exame de sangue, colesterol. Todos nós sabemos, vamos ao médico com uma certa regularidade para cuidar disso. Fazendo a manutenção, né? A manutenção do corpo. Isso. Mas a gente precisa fazer também a manutenção das emoções, né? E nós não fazemos isso. Nós temos uma grande dificuldade de parar alguns minutos. Quando a gente para, a gente vai dar uma olhadinha lá no WhatsApp, né? Nos recados. Mas um momento de reflexão, de olhar para dentro de nós, né? Como é que eu estou? Poxa, hoje eu não estou legal, né? Aconteceu alguma coisa. O que foi que aconteceu?
né? E de que maneira, será que eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? Será que eu estou precisando conversar com alguém? Às vezes, um simples desabafar, conversar com alguém, já dá um alívio. Você passa aquele momento de tensão que você estava sentindo. E nós podemos, além de olhar para nós, a gente pode olhar também para as pessoas mais próximas da gente. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos, aquele círculo que está mais próximo, que muitas vezes a gente não dá bola. Não dá bola, você falou assim, como prevenir? Às vezes essas pessoas deixam, todos nós deixamos rastros de tudo que nós fazemos. Alguns sinais, né? Frases soltas, né? Qualquer dia vocês vão se livrar de mim, porque eu sei que eu estou dando peso para vocês. Qualquer dia, olha, não sei não, eu chuto tudo, eu desapareço, eu sumo. Pequenos detalhes como abandonar um hábito comum de ir com os amigos assistir uma partida de futebol, começa a recusar aquele convite, eu não vou mais, eu fico meio fechado, eu não tiro mais o pijama, fico em casa. São pequenos sinais de reclusão e de fechamento. Esses sinais, muitas vezes, eles passam despercebidos e às vezes são rotulados até como uma preguiça. Ou então uma chantagem, a pessoa está chantageando com você. Então, esses sinais é que a gente quer mostrar para a sociedade com essa campanha do Setembro Amarelo, para que todos nós possamos, não é só o trabalho do CVV que vai ouvir, nós estamos realmente dispostos a ouvir quem nos procura num momento crítico. Nós não substituímos terapia, nada disso. São todos leigos os voluntários do CVV, mas a gente oferece a oportunidade de um ouvido amigo num ambiente favorável. O que é sem julgamento, sem nada disso. É muito comum, às vezes, se eu for falar de alguma coisa que aconteceu comigo e para alguém, a pessoa dá uma minimizada, né? Fala assim, não, imagina, você está chorando de barriga cheia. Eu já passei por coisa pior. Aí começa uma competição de desgraça ali, né? Né? Não, já mas passou o outro acha até que está ajudando, né? Mas as pessoas não fazem por mal. Então. Não dão um tapinha. Não, a vida é bela, imagina, você tem tudo na vida. Então, às vezes, esse formato, as pessoas estão cansadas de ver já. Esse formato, as pessoas estão cansadas. O que elas sentem? Elas se sentem desvalorizadas, minimizadas, que não estão levando a sério. Então, a pessoa ela começa a deixar até de fazer isso, porque ela já sabe o que vai ouvir. Ainda mais se você perguntar para o seu amigo, como é que você está? Ele fala assim, o que é que eu falo? Eu falo, nós temos um filminho atualmente do CV, um comercial, que é isso. Uma troca de mensagem e a pessoa vai escrever como é que ela realmente estava. Ela começa, tinha um texto longo, aí de repente ela vai apagando tudo e fala, tudo bem. Por que ela fala tudo bem? Porque se ela for falar mesmo como ela está se sentindo, você cruza com um amigo na rua, ele está com pressa. Você vai falar como você está, ele começa a olhar para o relógio. Não vai te dar atenção. Não vai te dar atenção. Você começa a sentir que não há clima para isso. Agora, por exemplo, por mais que você tenha um confidente e você tenha uma situação, você não consegue dormir. Você está passando por um problema. E aí, liga para o CVV? Você vai ligar de madrugada para o seu amigo? Não liga. De madrugada? Você vai acordar o seu amigo? Mas para o CVV ele pode ligar? Pode ligar. Nós temos atendimento por chat, nós temos atendimento por e-mail, temos por Skype mesmo, sem imagem, só por voz, ou por telefone, ou até pessoalmente. Nas nossas unidades do CVV, aqui no ABC, nós temos Santo André, São Caetano e São Bernardo. A pessoa pode procurar no horário comercial, ver qual é o horário que existe o atendimento. No nosso site, que é o cvv.org.br, tem o endereço de todos os nossos 76 postos e lá tem os endereços e os horários de funcionamento e um telefone particular. Normalmente, a gente atende pelo telefone 141, que é um telefone que a gente conseguiu junto à Anatel, para fácil memorização. No Rio Grande do Sul, existe um trabalho pioneiro, mas é só lá que está funcionando atualmente e vai espalhar para todo o Brasil, onde o telefone 188 é gratuito até de celular, totalmente a ligação. O trabalho do CVV é gratuito,
mas a pessoa paga a ligação Sim. de onde ela estiver. Uhum. O 141, ela paga uma ligação local. Né? Se esse número não funcionar, procura lá no endereço de São Caetano, de Santo André, tal, qual é o telefone local, né? Próprio, sem ser o 141, e tenta. Se estiver ocupado, entra no e-mail ou vai pessoalmente, porque às vezes nós estamos precisando de voluntários. Quem quiser, inclusive, ser voluntário do CVV... É o que eu ia te perguntar, tem um perfil, como é que funciona? A pessoa pode entrar no site do CVV, se cadastrar, e aí ele é direcionado para as unidades mais próximas quando ela mandar o endereço. Sim. O perfil basta ter 18 anos. Primeiro, esse é o primeiro perfil. A pessoa que quiser ser voluntária do CVV, ela precisa ter no mínimo 18 anos, que é a responsabilidade civil necessária. A partir daí, ela tem que estar se sentindo bem para fazer um trabalho voluntário, onde ela vai cuidar, assim, se relacionar emocionalmente com pessoas que nos procuram. Então, ela tem que ver se ela se sente equilibrada naquele momento. Mas tem um curso de formação, por exemplo? Existe um curso de formação, com uma carga horária são, digamos que, uns 12 encontros de 3 horas cada um. Né? Então, em torno de 36 horas. Onde, numa primeira fase, nesses primeiros 4 encontros, a gente traça mais um perfil de como o que é o CVV, o que é que a pessoa vai encontrar, né? Um pouco do perfil das pessoas que nos procuram, que tipo de situações em geral as pessoas abordam, como é que elas estão se sentindo quando nos ligam, né? Porque realmente a pessoa que nos liga, em geral, ela está num momento de crise, procurando alívio, e ela está assim muito fragilizada naquele momento que ela nos procura. E muitas vezes é a última tentativa que ela faz de contato com alguém. Né? Então, depois um terceiro encontro, onde a gente fala um pouco do que se espera de um voluntário, qual a atitude e de que maneira nós conversamos com as pessoas, porque é importante que as pessoas... Às vezes as pessoas nos procuram e falam assim, eu quero ser voluntário porque todo mundo me procura, porque parece que eu tenho um imã, as pessoas me procuram, né? Porque eu dou bastante conselho, né? E o CVV, nós não damos conselhos para as pessoas. Apesar das pessoas, às vezes, nos agradecerem por um conselho que a gente tenha dado, na verdade, é alguma coisa que saiu dela, ela encontrou o caminho. Porque se eu fosse dar um conselho, de uma certa maneira, eu estaria chamando o outro de incapaz. Claro, você oferece as ferramentas para que ele encontre isso. A gente cria um ambiente favorável, na verdade, nessa ligação, para que, nesse ambiente, um ambiente acolhedor, onde eu não vou julgar, eu não vou respeitar, vou tentar compreender, que às vezes é difícil mesmo, essa atitude de compreensão, e aceitar. Então, nesse não julgamento, já vai muita coisa, porque exercitar o ouvir sem julgar, nós no dia a dia, nós não estamos muito acostumados. Então, até é interessante que as pessoas, nós, né, quando a gente vai fazer o curso, a gente começa a exercitar isso e acaba levando esse exercitar do ouvir para a nossa vida diária, né? Agora, claro, né, diz assim, não, mas vai virar o voluntário do CVV, vai ser, nossa, um anjinho, uma coisa assim. É gente de carne e osso, como qualquer um, nós temos as nossas dificuldades, claro, os nossos estresses, e é que talvez, como a gente teve contato com esse processo, a gente procure compreender melhor uma maneira até de sair. Mas não existe regra para nada. Entra e sai, não tem curso de bonzinho. E depois, para concluir, existe uma fase em que existem simulações de possíveis situações que possam ocorrer, onde a pessoa vai se sentir de uma maneira prática aquilo que poderia estar ocorrendo durante um atendimento. Evidentemente que uma das coisas que o CVV preza e muito é o sigilo. Então, a gente não vai abordar nenhuma situação real. A gente vai fazer simulações de alguma possível situação. E essas situações, elas são das mais vastas. Uma pessoa, naquele momento, ela pode ter passado por uma perda financeira, uma perda de emprego, uma gravidez indesejada, um rompimento amoroso, né? Muitas coisas de saúde, né? Então, tem muitas coisas que levam a pessoa a se desestabilizar.
Mas a gente considera, segundo as pessoas que estudam, enfim, os universitários, como se costuma dizer, né, psicólogos e psiquiatras, eles são muito claros que essas causas, elas são a gota d'água, que vão, digamos, fazer transbordar o copo. Mas nesse processo do copo, a gente vai acumulando e reprimindo sentimentos. A gente não vai extravasando. E a gente vai comprimindo ali. O copo vai enchendo. Nós não sabemos, cada um de nós tem um tamanho de copo. É verdade. Eu não sei em que nível do copo eu estou. E a gota d'água, eu não sei quando vai vir e o tamanho dela. É isso aí. E aí ela vem na surpresa. Esse é o momento agudo que muitas vezes acabam sendo o fator detonador do suicídio mesmo. Por né? isso o foco na prevenção. Né? Por isso o foco que é esvaziar o copinho. Vamos deixar o copinho cada vez mais baixo para ter um espaço maior para a gota d'água que pode vir. Olha surpresa. aí, tanta coisa acontecendo, né? Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, o 5º seminário está sendo preparado, vai ser realizado essa semana, o Setembro Amarelo, iniciativas importantes nessa questão que é grave, que é importante, que nós abordamos aqui. Claro, daria para a gente ficar aqui horas conversando a respeito, mas quero agradecer desde já a disposição do Carlos Corrêa em estar com a gente e firmar o compromisso de que esse será um assunto que a gente vai voltar a tratar aqui no RDTV permanentemente para a orientação daqueles que nos assistem. Carlos, obrigado pela gentileza, grande abraço, fica à vontade para as suas considerações. Eu que agradeço mais uma vez e assim, convido a todos, né, para na quinta-feira, dia 15, das 20 às 22 horas, a entrada franca, é no Teatro da SECAP, fica na esquina da rua Tapajós, com a Avenida Goiás, em São Caetano. Vamos então estar com o 5º Seminário de Prevenção do Suicídio. Vamos ter a presença, então, do psicólogo, da psiquiatra, de um filósofo. E nós, vamos ter uma palestra também do CVV, vai estar aberta a perguntas. A gente pode emitir certificado para quem quiser, é só pedir lá no início. E a gente espera todos. E quem estiver, nesse momento, querendo, está passando por um momento difícil, dá uma ligadinha para o 141 ou entra no site do CVV, que é o cvv.org.br. Lá tem várias formas de atendimento e quem quiser se voluntariar, faça a sua inscrição, passa por um curso, que todos os postos aqui fazem esse curso 2 a 3 vezes por ano. Esperamos todos, então, lá. É isso. Espero que os internautas tenham tido o mesmo sentimento que eu aqui. Também já fiquei mais leve e também já deixei meu copo vazio aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Carlos. Grande abraço. Agradeço. Mais entrevistas em www.reporterdiario.com.br. A gente se vê nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Grande abraço e até a próxima.